Primeiro contato com jovens deu origem a trabalhos bastante diferentes, filmes e uma peça que vai ser encenada agora sábado no Teatro Gonzaguinha, lá no Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Para saber mais a respeito, eu vou conversar com o cineasta Bruno Salha. O Bruno está aqui, pessoalmente, está aqui no estúdio da Rádio MEC do meu lado. Obrigada pela visita, Bruno, e eu quero que você conte um pouco da história desse projeto. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer também estar aqui falando com vocês. E até mesmo a gente podendo, porque é algo que a gente faz com o coração tão pleno, que a gente gostaria que todo mundo participasse, né? Assim, que todas as pessoas que têm essa mesma necessidade especial, essa condição, né, que a sociedade coloca. É estranho esse nome, né? Essas nomenclaturas são tão horríveis. É muito estranho, né? Porque até mesmo quando assim, logo quando eu cheguei no projeto, a minha primeira proposta foi: eu não quero olhar para esses jovens com a limitação que cada um tem. Porque senão é muito fácil e eu não estaria fazendo nada de diferente do que eles já estão acostumados a viver no dia a dia. E porque limitação todo mundo tem, né? E isso é incrível, porque a gente descobre quando a gente lida, porque, por exemplo, eu tenho um grupo que, entre eles surdos, síndrome de Down, alguns que tiveram algumas paralisias no corpo, algo afetado, enfim, por algum sistema neurológico, que tiveram algum tipo de problema. Eles enfrentam uma batalha todo dia dentro da sociedade. Mas por outro lado também, se você vê assim, a força de vontade, o amor que eles têm em lidar com o próximo, e até mesmo em resolver soluções que pra gente, às vezes a gente quebra tanto a cabeça, pra eles é uma coisa tão simples, tão rápida e tudo tão fácil, que a gente se pega a pensar justamente nisso que você falou. Todo mundo tem limitação, e às vezes nós temos algumas que eles não têm. É verdade, isso que você falou é fantástico, porque acho que até por estarem tão acostumados a terem que se superar a todo momento, algumas situações eles tiram de letra, enquanto a gente fica meio encurralado, né? Fica sem saber para onde correr, né? Por exemplo, eu acho que a gente é tão, principalmente algumas famílias assim, são tão privadas de dizer eu te amo, entre os próprios familiares, né, entre as próprias pessoas assim de convívio. Se você vê esses meninos, eles falam eu te amo. Oi, tudo bem, Bruno? Eu te amo. Tchau, Bruno, eu te amo. Tchau, Marlúcia, eu te amo. É isso, e não é um eu te amo automático, é um eu te amo que você vê a sinceridade deles mesmo. É esse contato, né, que acaba levando a isso. Muito, é um amor muito grande, assim, um amor muito grande. Então, assim, foi um projeto que acabou dando um resgate na vida deles, assim, de uma forma tão grande, que é claro, quando a gente começou, eu fui convidado, né, para uma instituição... O projeto já existia, isso? Não, o projeto iniciou justamente comigo, só que eu fui convidado a fazer a direção do projeto, juntamente com a Marlúcia, né, que faz toda a parte de produção. Então nós fizemos toda a formatação, todo o planejamento. Então eu fui visitar juntamente com a Marlúcia algumas instituições para conhecer jovens que tivessem esse tipo de necessidade. E assim, o grande foco era pegar jovens de comunidades carentes e portadores de alguma necessidade especial e inseri-los dentro de uma programação cultural. Só que essa programação cultural, ao meu ver, não tinha que ser apenas, vamos fazer exercícios de aquecimentos. Não, para mim tinha um propósito de mexer com eles, mexer com a vida deles, assim, com a estrutura deles, porque era isso que eles precisavam. Alguns deles, quando começaram, não falavam nenhum nome. Assim, a gente perguntava o nome, eles viravam o rosto. Então, o primeiro desafio foi quebrar esse gelo. Chegar lá pertinho. Conquistar a confiança deles. E nisso foi acontecendo no processo, primeira fase disso, a gente começou no processo de 6 meses. E a gente foi vendo a evolução. Eu tinha um garoto que, assim, imagina, 1,80 m de altura, sei lá, 80, 90 quilos. Um homem enorme. Um homem. Ele rolava no chão. Enquanto os outros faziam os exercícios, ele ficava deitado. Às vezes a gente tinha que pular por ele na sala. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse garoto? Porque assim, eu tenho na minha família 2 casos. Eu tenho um tio da parte da minha mãe que tem síndrome de Down. E eu tenho um primo da parte do meu pai que tem autismo. Então, assim... Conviveu com isso. Convivi, mas nunca, por exemplo, eu tive uma responsabilidade como essa que me foi me dada. Entendeu? Assim... De pegar, digamos, até o momento no início, a limitação que cada um tinha, trabalhar ela e fazer com que aquilo fosse quebrado, que pelo menos eles vencessem parte dela. E a surpresa foi tão grande, porque inclusive esse menino que rolava na sala, o Raoni, hoje ele sabe
todos os personagens do espetáculo. Olha que legal. Eu acho que ele é o que fica mais torcendo para que um falta, o outro falta, porque ele Que aí sempre ele é o que está sabe. pronto para poder cobrir. Eu acho que ele Sensacional. sabe tudo, ele sabe os papéis das meninas, dos meninos, e ele fica assim do lado. Quando um falta, ele já fica no canto ali falando, já meio que para eu chamar ele para ele poder cobrir. E é incrível, já aconteceu de no espetáculo faltar um ator e ele foi e cobriu, assim, isso é muito bacana. Você vê o resultado que a arte pode transformar a vida das pessoas. Exatamente, né? Esse poder de transformação, né? É muito grande. E assim, como eu venho da área de cinema, a possibilidade de eu fazer um documentário, registrar todo esse momento Isso desde o início... deve ter sido um material sensacional. São né? mais de 1000 horas assim, que a gente tem de material, a gente está finalizando agora esse documentário. Então eu tenho entrevista dos pais, eu tenho os primeiros momentos deles, as dificuldades, a carinha deles ainda dentro da limitação extrema, do bruto, ali do material bruto. A gente tem, e depois da evolução. Porque, por exemplo, a maioria não lê. Então, por exemplo, para a gente montar um espetáculo de teatro, normalmente você tem um texto, você dá o texto para os atores, os atores estudam, constroem personagem, levam para casa, tal, tem toda essa proposta. Só que com eles eu tive que ser ali no dia a dia, no momento em que eu estava com eles, era o momento onde eles estudavam e armazenavam frase por frase. E aí eu ficava, caramba, e alguns 5 minutos depois já não lembrava mais nada do que tinha falado. Que loucura. Então, só que, olha, isso foi tão bom. Eles aprenderam o personagem, na verdade, né? Eles não decoraram, eles aprenderam o que eles tinham que fazer ali na hora. Literalmente, se tem alguém que sabe o que significa construção de personagem, ou que São quer eles. aprender o que é construir um personagem, tem que fazer uma aula com esses meninos. Muito bom. Porque eles vivem os personagens, eles são reais os personagens dele. Então, se é pra chorar, eles choram, mas não é chora de marcação de cena, eles choram porque o personagem está emocionado, é o sentimento deles. Eu tenho uma menina que é a Karine, ela fazia um outro personagem, uma participaçãozinha pequena na peça, toda timidazinha e tal, e aí de repente a que fazia a protagonista, enfim, faltou num dia do ensaio. Quem vamos chamar? Enfim, falam, Karine, só faz a cobra aqui, porque a menina não veio e tal. Na hora que a Karine começou a desenvolver esse personagem, eu e a Marluce, a gente ficou de boca aberta, assim, todo mundo que estava presente ficou de boca aberta, porque ela emocionou a todos. Era assim, tem momentos de drama, tem momentos de comédia, e ela passava por todos plenamente, assim, não era falso. Ela estava antes no personagem errado, então. Justamente, né? E ela ganhou o personagem. Aí tá o típico oportunidade de alguém que está no cantinho, ali aguardando uma possibilidade, e apareceu. Esse projeto, você tem 22 jovens nesse grupo? Isso, hoje são 22 jovens. Eles têm que idades? Olha, cronologicamente eu tenho, por exemplo, 34, 35, já tive uma participante até de 40 anos, mas mentalmente eles têm hoje a média de 8, 9 anos, assim, 7 anos, entendeu? Assim, alguns dentro dessa fase, mas com alguma dificuldade de armazenar, de guardar, entendeu? Uma memória muito ativa, assim. E graças a Deus é o que eu falei, a gente está vencendo justamente com esses exercícios, não é o exercício, é a montagem do espetáculo. É participar do processo todo também, né? Ter essa valorização de saber, eu posso realizar, eu realizo também, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso que você falou foi a grande diferença, porque assim, eles achavam que não iam conseguir, tanto que até agora no último encontro que a gente teve sábado passado, chegou um menino novo e ele assim, ele nasceu sem nenhum tipo de problema, mas ele teve uma paralisia cerebral, teve algo que afetou depois toda a estrutura dele, perdeu parte dos movimentos, enfim. E ele chegou todo preocupado, assim, né, querendo saber do trabalho, que era o primeiro dia dele. E eu já tento trabalhar logo na prática, já tento inserir, já tento mostrar, sabe, assim, não ficar criando, falando muito. Não, porque eles não são de falar. Né? Acaba vendo muito fantasma. Eles não são de falar, eles são de prática. Vamos lá, já coloca no meio, já vai fazendo, já vai falando. Daqui a pouco, no final, ele, Bruno, como eu tô feliz, nossa, que bom, eu não sabia que era assim. Não existe pagamento melhor que esse, não, né? Não existe. Hoje é um trabalho extremamente... E eu digo uma coisa, não é um trabalho social, é um trabalho cultural, entendeu? Porque, assim, claro, quando a gente começou, eu fui convidado para dirigir um trabalho sociocultural. Mas hoje esses meninos, quem assiste... Você tem toda a razão, porque é uma questão cultural mesmo, né? A questão da valorização dessas pessoas. Esse projeto, ele é patrocinado?
Não, Ele começou patrocinado e perdeu o patrocínio no caminho? O que aconteceu? Foi o seguinte, eu fui convidado justamente por uma instituição que, digamos, tinha um edital num Sim. período do ano e uma verba destinada a esse tipo de projeto, projetos sociais, enfim. Eles já tinham algo para desenvolver, mas não tinha quem fizesse, aí me convidaram a Marlúcia produziu, eu fiz a direção. Isso durou 6 meses. Depois, quando acabou 6 meses, digamos, o cumprimento do contrato, Sim. que era estrear um espetáculo de teatro, na cabeça desses meninos não existe contrato, não existe claro que burocracia, não. existe o encontro, existe o que eles estão fazendo, claro. existe Por que o que vai amor. parar, né? Eu não tinha como fazer isso, assim, e o amor que eles têm comigo, assim, sabe, é inexplicável. Então eu não tinha como parar. Aí eu conversei com a Marlúcia e nós hoje estamos dando continuidade por nossas... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Sem ninguém apoiar sem ninguém, nada. sem ninguém. Vocês E aí... são campeões. Deixa eu te pedir uma coisa, Bruno. A gente tem um quadro que é o Educando com Tânia Zaguri, a escritora e educadora Tânia Zaguri, ela fala, trazendo dicas, reflexões sobre educação, né, das nossas crianças. E a gente tem que entrar com esse quadro agora, 1h30, a gente volta a conversar já já, tá bom? Tá, com certeza. Então vamos lá, vamos ouvir a Tânia Zaguri.